Olá, meus amigos e minhas amigas do concurso. Aqui é Thales Braghini Leão, juiz federal, professor de Direito, e hoje eu quero começar com vocês uma série nova, uma série de conteúdo jurídico, para a gente começar a analisar de forma simplificada, rápida, é claro, jurisprudência das áreas em que eu tenho um pouco mais de atuação, um pouco mais de familiaridade e que eu posso trazer um pouco de conteúdo para ajudar vocês. A minha ideia, basicamente, é estruturar várias mini-aulas em que eu consiga mostrar para vocês como que é a forma que eu uso para entender uma jurisprudência, seja uma súmula ou seja informativos, e dessa maneira mostrar para você como que a gente faz o processo de entendimento e depois a memorização daquele conteúdo da súmula. Para começar essa série de novas videoaulas, ou mini videoaulas, eu decidi começar, como critério de metodologia, nas súmulas. E eu vou começar pelas súmulas mais antigas, trazendo pelas mais novas. Vou começar falando de súmulas do Supremo Tribunal Federal e depois eu passo a analisar também as do Superior Tribunal de Justiça. Eu decidi não dividir por matérias e sim propriamente pelos números. Então eu vou começar pelas súmulas mais antigas no direito criminal, no aspecto do direito penal e direito processual penal. Vou analisar tanto as que ainda estão vigentes quanto aquelas que já estão superadas, e as revogadas eu vou fazer só alguns comentários sobre elas, e principalmente vou tentar trazer o máximo possível de conteúdo que tenha a ver com sua prova de concurso público. Eu sei que existem vários materiais sobre súmulas por aí, mas a minha ideia era fazer um vídeo bem rápido para que você tenha uma compreensão de como que é uma boa forma de se estudar o direito de jurisprudência e isso ser produtivo para o seu concurso. Então vamos passar à nossa primeira mini aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre a súmula número 145 do STF, que é uma súmula ainda vigente, embora seja uma súmula que vocês vão ver aqui da década de 60, ela é uma súmula de 1963, mas ainda está vigente essa súmula. Destacar aqui para vocês, o texto dela fala: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Sempre quando eu pego um texto de súmula, a primeira coisa que eu faço é essa lida seca mesmo na súmula para tentar compreender o que tem de importante nela. Então está falando que não há crime, a gente está falando de exclusão do crime, quando a preparação do flagrante, isso aqui é um conceito de processo penal, torna impossível a consumação. Impossível, a gente está falando de crime impossível, é um conceito de direito penal. Então, o que tem de importante nessa súmula são esses três elementos: a consumação, a existência do conceito de crime impossível e o flagrante na modalidade preparado. Vamos analisar um por um. Em se tratando de consumação, a gente está falando, nas palavras do professor Nutt, quando o tipo concreto se enquadra no tipo abstrato. Eu gosto muito dessa afirmação porque ela resume bastante a ideia da lógica da consumação como ela foi adotada no nosso Código Penal. Quando a gente está falando em consumação, a gente tem que lembrar sempre daqueles princípios do direito penal que têm relação com a reserva legal e a anterioridade. Esses dois princípios estão diretamente relacionados com a ideia de tipo incriminador. Por quê? Porque somente pode criar um tipo incriminador uma lei, e essa lei precisa ser anterior ao fato, ou seja, anterior à conduta humana que a gente está querendo incriminar nesse tipo incriminador. E o tipo incriminador ele tem um preceito primário e um preceito secundário. A gente tem que fazer bem rápido, só para poder lembrar esses conceitos, eu não vou aprofundar em nenhum deles, a ideia é só contextualizar o que a súmula está querendo dizer. Então eu trago o exemplo aqui de matar alguém, o preceito primário fala de matar alguém e o preceito secundário impõe uma pena para quem infringe esse preceito primário que visa não deixar que as pessoas matem umas às outras. E aí a gente tem então um caminho do crime que vai da cogitação até a consumação, quando a pessoa começa a pensar em cometer o crime até efetivamente cometer esse crime. E, é claro, nem toda a consumação a gente tem uma correlação no mundo dos fatos. O que estou querendo dizer com isso? Existem alguns crimes, como os crimes formais e os de mera conduta, em que eles são consumados mesmo que não ocorra uma modificação substancial no mundo dos fatos. Essa modificação ela é só jurídica. Mas os crimes materiais, ou seja, aqueles que têm um resultado no mundo dos fatos,
que a gente dá o nome de resultado naturalístico, esses são os que estão importando para essa súmula. Vamos continuar a análise. Aí a gente vai para crime impossível, que é uma forma de tentativa inidônea. E aqui a gente está falando justamente em crimes materiais em que não tem um resultado naturalístico. Ou seja, por algum motivo, aquele processo do crime, aquele iter criminis, né, aquele caminho do crime, ele foi interrompido. E aí a gente tem várias formas de se interromper o caminho do crime. Então, o agente praticou a conduta, não praticou, vamos olhar as principais formas que o Código Penal trata. Então, naquele exemplo de matar alguém, que é o crime de homicídio, pode ser que a vítima, ela sobreviva. E aqui no primeiro exemplo que eu estou colocando, ela sobreviva mesmo contra a vontade de quem queria matá-la, ou seja, circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a gente está diante aqui de uma tentativa. Ou pode ser que, depois de feita a agressão, o próprio agressor ele desista de praticar o ato cuja execução ele já iniciou. Então ele poderia acabar de matar aquela vítima, mas por algum motivo ele desistiu e essa desistência foi suficiente para que a vítima não morresse, ou seja, não teve o resultado naturalístico, que era a morte dela. Aqui a gente tem uma desistência voluntária. Ou então pode ser que o agressor ele se arrependa, ele já praticou todos os atos executórios, ou seja, a vítima poderia morrer e ele tem um arrependimento eficaz. Aqui a doutrina dá o ótimo exemplo de um agressor que administrou veneno para sua vítima, a vítima já tinha no sangue dela a dose suficiente de veneno para morrer, mas o agressor se arrependeu e deu a ela o antídoto ele mesmo. Então ele já tinha praticado os atos suficientes para matar a vítima, mas ele se arrependeu. E pode acontecer de esse agressor achar que estava conseguindo matar aquela vítima, no nosso exemplo do homicídio, e na realidade isso seria simplesmente impossível naquelas circunstâncias. O nosso código ele adotou uma teoria em que ele exige que, para que seja um crime impossível, a gente tenha ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. Quando a gente fala meio, a gente está falando os instrumentos do crime. Então, o sujeito que tenta matar o outro, mas a arma estava descarregada, ou nem era uma arma de verdade, era uma arma de brinquedo, só ia atirar a bolinha na vítima dele, é ineficaz aquele meio. Mesmo que ele tenha achado que era um meio eficaz e que ele ia conseguir matar a vítima, a absoluta ineficácia do meio faz com que ele não responda sequer pela tentativa. É o que a gente chama de uma tentativa imperfeita, uma tentativa que não vale nesse caso, ela é inidônea. E, em se tratando de impropriedade do objeto, a palavra objeto aqui está se referindo ao próprio corpo da vítima. Então, o exemplo mais clássico para a gente entender a impropriedade do objeto é quem atira contra um cadáver. O cadáver já está morto, então, nessa circunstância, ele não conseguiria matar alguém já morto. Por isso, a gente tem a impropriedade do objeto, o crime é impossível, e ele não vai responder como tentativa, e sim como crime impossível. Agora, passando para o elemento flagrante, a gente tem essa afirmação do professor Renato Brasileiro, que eu gosto muito, que o flagrante preparado ele é basicamente uma comédia, e, de certa maneira, tem uma preparação ardilosa em que o protagonista é aquele que foi eleito como o praticante da conduta. A gente vai ver melhor essa frase num contexto teórico. Então, a gente precisa entender as espécies de flagrante, são várias, eu não vou aprofundar, esse é um conceito de processo penal que você vai entender, mas o principal do flagrante que importa para a gente entender a súmula é que flagrante tem correlação até com a possibilidade de prender alguém. Então, para que você possa prender alguém em flagrante, esse flagrante precisa ser lícito, válido. Então, entender o alcance do flagrante tem a ver até mesmo com a prisão lícita ou não de alguém no estado de flagrante. Os conceitos de flagrante próprio, propriamente dito, que é a mesma coisa, estão previstos no Código Penal, que basicamente é aquela pessoa que acabou de cometer o crime, ou no caso do impróprio foi aquele que, ou do presumido também, que é encontrado com instrumentos do crime, ou que é perseguido logo após cometer o crime. Esses não importam tanto para a nossa súmula. Compulsório tem a ver com flagrante que uma autoridade pública da área de segurança obrigatoriamente tem que decretar. O flagrante facultativo é a faculdade que o Código Processo Penal dá para qualquer do povo decretar um flagrante. O prorrogado já começa a entrar aqui no que a gente está analisando.
que basicamente a gente está falando de ação controlada, existem várias leis que autorizam a autoridade policial deixar de decretar um flagrante, ou seja, fazer uma exceção ao flagrante compulsório, para pegar o melhor momento da aplicação desse flagrante, mas também não é disso que a gente está tratando. O flagrante forjado, de certa maneira, tem a ver com isso, mas basicamente é aquela situação em que, por exemplo, um policial planta uma droga numa pessoa para dizer que ela era traficante, mas na verdade ela não estava praticando nenhum ato típico do tráfico de drogas e só teve aquele flagrante porque foi forjado. O flagrante esperado é aquele em que a autoridade sabe que vai ocorrer uma circunstância de flagrante e, no entanto, ela espera que isso comece a ocorrer para que ela decrete a existência desse flagrante e faça a prisão da pessoa. Isso é uma conduta lícita, porque a autoridade policial apenas está aguardando os acontecimentos. Por outro lado, o flagrante preparado é aquele em que o agente, ou seja, em geral, o agente da segurança pública, a gente sempre fala aqui em polícia, mas não necessariamente, ele induz, né, a pessoa do flagranteado a cometer aquela conduta que é a conduta criminosa. E esse flagrante ele é considerado ilícito nessa modalidade. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais, comparando principalmente os dois últimos, o preparado e o esperado. É interessante observar que em ambos, tecnicamente, a consumação fica impossível. Por quê? Porque tanto no esperado quanto no preparado, a autoridade policial, é claro, vai tomar providências para evitar que o flagrante que o crime se consume, que ele realmente aconteça. Por quê? Porque não é a intenção da autoridade policial permitir que o agente cometa o crime. Ela só quer que ele inicie os atos que caracterizam aquele crime para efetuar a prisão dele. Ela não quer que ele mate a vítima, no exemplo do homicídio. Basta que ele saque a arma e tente efetuar o disparo. Nessa hipótese, a polícia já seria imediatamente colocada no caso e impediria a realização daquele resultado naturalístico, morte da vítima. E, por outro lado, no preparado a gente tem uma indução da vítima e no esperado a gente não tem. A polícia só espera. É uma atitude bastante passiva. Então a gente vai observar que, na realidade mesmo, o que diferencia um do outro é a existência ou não de uma força externa atuando no praticante daquela conduta, ou seja, no agressor. No nosso caso do homicídio, se a polícia está induzindo ou não aquela prática do homicídio. E aí a gente sempre fica com uma pergunta. A súmula fala que o elemento condutor da inexistência desse flagrante, ou seja, da invalidade desse flagrante, é a existência de um crime impossível. Mas, na realidade, tanto no preparado quanto no esperado, o crime é impossível. Ou a consumação dele é bastante difícil, se não impossível mesmo. Então a gente fica com a pergunta: será que em todos os casos de flagrante esperado seria inválido também pelo mesmo raciocínio dessa súmula? Aí vem o entendimento que é importantíssimo, que o STJ e o STF têm pacíficos em relação à invalidade do flagrante nos crimes permanentes e de ação múltipla. O que quer dizer um crime de ação múltipla? Existem vários verbos, núcleos desse crime, que, se praticado qualquer uma daquelas condutas, praticada essa conduta, já é suficiente para caracterizar o crime. Então, um exemplo de flagrante inválido no tráfico de drogas é quando um policial disfarçado ele induz o comportamento de uma pessoa que ele supõe traficante e aquela pessoa está transitando pela rua, ela não porta droga, ela não tem droga em casa, ela não tem nada disso. O policial ou a pessoa se passa por um usuário, pede para que ela forneça droga e essa pessoa ela vai ter que tomar uma providência de ir atrás, de buscar um fornecedor, de tentar encontrar aquela droga. Ou seja, ela foi induzida a praticar um dos verbos núcleos do tipo do crime de tráfico de drogas. No entanto, é válido o flagrante numa hipótese em que o policial disfarçado, ele sabendo que aquela pessoa porta drogas, por exemplo, e que ela tem a intenção de vendê-las, apenas vai lá confirmar e solicita que ela venda para ele aquelas drogas que a pessoa já porta. Só que portar drogas para venda já é por si só fato típico do crime de tráfico de drogas. Então, o crime já estava aperfeiçoado e consumado. Na realidade, não houve uma indução dessa conduta de portar drogas.
Se não houve uma indução, que é o elemento força externa, então tanto o STF quanto o STJ entendem que nessa hipótese o flagrante é válido e não se aplicaria o raciocínio por si só da nossa súmula 145 do STF. Por fim, é importante mencionar que o STJ pacificou numa súmula, a 567, que, em se tratando de crime impossível no crime de furto, somente a existência de sistema de segurança não é suficiente para caracterizar o crime de furto. A gente não está falando aqui propriamente de flagrante, mas é importante correlacionar essa súmula porque ela tem a ver com o assunto. E é interessante observar que nessa hipótese aqui, o STJ entendeu na dinâmica dos acontecimentos que pode ser ou não um crime impossível, vai depender das circunstâncias. O que ele quis dizer com essa súmula não é o simples fato de existir vigilância e câmera no supermercado, por exemplo, que necessariamente o crime vai ser impossível. Com a destreza do agente, pode ser que ele consiga consumar aquele crime, mesmo estando vigiado naquele estabelecimento. Dito isso, é importante observar como que a súmula 145 do STF tem sido cobrada em provas. Eu separei 4 exercícios aqui que caíram em provas aplicadas pela CESP e pela FGV, para a gente compreender a dinâmica das súmulas e principalmente como que a maior parte das vezes o texto sumular ele cai exatamente como ele é e a importância de se ter os textos bem memorizados e se você compreender o alcance disso, melhor ainda para memorizar. Então, para quem assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. A minha proposta é sempre fazer vídeos curtos e o máximo possível objetivos. Espero que vocês aprofundem um pouco mais no assunto, entendam como que se estrutura o estudo de uma jurisprudência, especialmente súmula, para poder ter assim a boa memória e o alcance daquilo que vocês estão estudando. O meu muito obrigado a todos e até a nossa próxima mini aula sobre súmulas.